Reverendo Alan Porto. Como alguém tinha comentado no grupo, aquele do Instagram, sim, aquele do Instagram, que muitos conseguem acompanhar pelo Instagram. Espero que nós possamos aprender mais sobre procrastinação, sobre produtividade bíblica. Os cursos dele, para quem não conhece, tem vários mini cursos gratuitos também, e vários assuntos interessantes nessa linha que a gente está aprendendo esse semestre. E eu agradeço também pela participação do senhor no nosso semestre. E eu vou começar orando, depois o senhor pode se apresentar. E é isso. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, agradecemos a Deus pela oportunidade de conhecermos mais de Ti, agradecemos a Deus pelos meios de comunicação que permitem esse acesso, Deus, a a presença mesmo que distante de pessoas que admiramos a Deus, de pessoas que podem estar longe de nós, ó Pai, que sentimos saudade, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe também o retorno das nossas atividades no presencial, se Deus quiser, no semestre que vem. Que possamos, ó Deus, continuar sendo edificados pelo Senhor, que possamos, ó Deus, continuar abençoando também, ó Pai, os estudantes, a universidade em si, trazendo a palavra, Deus, para o meio acadêmico. Peço que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nossos corações, nos ensine, ó Deus, a verdade sobre o Teu Evangelho, nos ajude, ó Deus, a aplicar isso nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cuida de cada um de nós aqui. Abençoe, Senhor, o reverendo Alan Porto, abençoe sua família, abençoe a pregação agora, essa palestra, na verdade. Peço, Deus, que o Senhor trabalhe em nós, em todos nós, ó Deus, para que possamos, ó Deus, entender qual é a Tua vontade, ó Deus, e aprender a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Às vezes é isso, a gente só conhece a pessoa do Instagram, né? E Instagram tem pontos muito positivos. Às vezes ele até permite algum senso de familiaridade, né, com a pessoa. Mas o Instagram é sempre assim, a gente posta nossas melhores fotos, né, nossos melhores conteúdos. Todo mundo é sempre cheirosinho e bonitinho no Instagram, e são nos contatos mais próximos, ainda que nem tão próximos, porque ainda estamos virtualmente, mas pelo menos um pouquinho mais próximos, que a gente pode desenvolver um pouco mais desse conhecimento, desse relacionamento. E hoje, em especial, né, pensando sobre esse tema de produtividade e procrastinação. Então, só para me apresentar rapidamente, eu sou pastor na primeira igreja presbiteriana de Barretos, mas eu não sou daqui do interior de São Paulo, eu sou do Maranhão, sou de São Luís, nasci lá, morei a maior parte da minha vida lá, e só em 2018 eu vim para o interior de São Paulo, pastoreei em São José do Rio Preto, e desde o ano passado eu estou aqui em Barretos. Então, se Deus permitir, pelos próximos 5 anos, pelo menos a gente ainda permanece por aqui. A minha esposa é daí de Brasília, ela, na verdade, é do Gama, né? Morava no Gama, depois na Santa Maria. Então, volta e meia, quando a gente tem períodos de férias, a gente vai lá para visitar o pai dela, a irmã, e acaba passeando um pouquinho aí pelo plano também, né? Sou casado com a Ivonete, pai do Matias e da Lúcia. O Matias tem 5 anos, vai fazer 6 agora, e a Lúcia tem 3 anos, vai fazer 4 agora. Inclusive, hoje à tarde a gente tem uma festinha de comemoração, o aniversário dela é domingo, a gente vai fazer a festinha hoje. Mas vamos lá para o nosso assunto, né, que é falar sobre produtividade e procrastinação. Primeiro, eu queria convidar vocês a olhar lá o Salmo 127, é um salmo que fala muito comigo e que se aplica diretamente à nossa meditação, né, sobre esse tema. Então, Salmo 127, se você tiver com sua Bíblia aí, ou celular, puder acompanhar. O texto diz assim:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, o Salmo todo apresenta para a gente o contraste entre o esforço humano e a graça de Deus. Até mesmo a segunda parte, né, do versículo 3 em diante, em que ele vai falar muito mais sobre família, a gente tende a pensar que não tem nada a ver com a primeira parte, mas é também uma demonstração de que mesmo no ambiente familiar, é a graça de Deus que sustenta, que edifica, e quando temos filhos, né, é o Senhor quem nos dá, nos presenteia com isso. Mas esse salmo é interessante, porque enquanto ele apresenta para a gente o contraste entre o esforço humano e a graça de Deus, ele confronta algumas das nossas compreensões, e ele também providencia conforto para muitas das nossas tensões. Então, guarda essa imagem que ele está descrevendo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Guarda essa imagem, a gente volta para ela daqui a pouco. Falar de produtividade e de procrastinação é um desafio, no sentido de que essa é uma das maiores tensões que a gente experimenta na nossa vida. Ainda que a gente não dê o nome, né, para isso. Pessoalmente, essa é uma luta que eu tenho por anos. Então, só para você ter uma ideia, eu sempre fui um cara de muitos interesses, né? Então, quando eu era criança na escola, eu queria me envolver em várias atividades esportivas ao mesmo tempo. Quando eu me tornei adolescente, comecei a mexer com música e queria aprender, né, vários instrumentos. À medida em que eu fui desenvolvendo o hábito da leitura, eu passei a me interessar por temas extremamente diversos e por muitos livros e autores, e queria dar conta de tudo ao mesmo tempo. E à medida em que essas coisas se acumulavam, vamos dizer assim, né, na minha experiência de vida, ficava mais difícil para mim administrar esse excesso de interesses e a dificuldade de estabelecer um foco, né, a atenção para uma área de cada vez, para um instrumento de cada vez, para uma atividade de cada vez. Você consegue colocar ainda outras camadas, né, de fatores de complexidade aí nesse processo. Uma delas eu amava servir, eu sou filho de pastor, minha vida inteira foi no contexto da igreja, e eu gostava da vida de igreja e do envolvimento com as pessoas e do serviço na igreja, e à medida em que eu fui crescendo, o meu engajamento também aumentou. Mas ao mesmo tempo que eu amava servir, eu tinha, e ainda tenho, né, uma dificuldade, ou dificuldades que se conectam a isso. Então, uma delas em especial é a dificuldade de dizer não. Então, junto uma pessoa que tem diversos interesses, dificuldade de focalizar, né, de concentrar, com o amor pelo serviço, mas a dificuldade de dizer não. Então, surge uma demanda aqui, surge uma demanda ali, alguém pede um favor aqui, outra pessoa pede um favor ali, e você ama servir, mas a certo ponto você está sobrecarregado, sem conseguir atender adequadamente a todas as demandas, e deixando de lado algumas das que eram suas demandas centrais. Se você conecta tudo isso com outros elementos, por exemplo, a dificuldade de organização pessoal,
a coisa ganha mais um contorno, né? Então, quando eu fiz a universidade, para eu entrar no seminário teológico, os meus pais exigiram que eu passasse na Universidade Federal, né? E aí eu entrei na Universidade Federal, lá do Maranhão, para fazer o curso de comunicação social. Tem alguém aí que é do curso de comunicação? Se tiver, dá um alô. Sim, aquela... Olha aí. E lá na UFMA, né, na Federal do Maranhão, a gente não tinha publicidade, que era o meu interesse. Então eu acabei entrando para fazer relações públicas. Comecei a fazer, e aí eu já fazia assim, manhã e tarde eu estava na Universidade Federal fazendo relações públicas e pegava o ônibus e corria à noite para fazer o seminário, que era o que eu realmente queria fazer, né? Então essa era a minha dinâmica do dia. E aí nesse excesso de correria de aulas e atividades e seminário, leituras, muitas vezes era fácil misturar essas demandas, não. A Aline já está dizendo, pastor, sou igual a você, cheia de coisa e ainda com dificuldade de dizer não. Aliás, vocês podem fazer esses comentários e perguntas. A pergunta a gente pode deixar, né, mais para o fim, mas vocês podem ir fazendo, a gente vai interagindo aqui. Depois eu acabei trancando o curso de comunicação. Eu estava no meu 3º período, eu já ia para minha 4ª greve, e aquilo para mim acabou se tornando, né, um pouco pesado. Então eu acabei mudando para uma universidade privada e fiz o curso de Direito. Não sei se tem alguém de Direito aí. Eu acabei não fazendo nada com o curso de Direito, né? Fui seguir a vida na teologia mesmo e me tornei pastor. Mas por que eu estou contando essas coisas para vocês? É que, à medida em que essas diferentes camadas de complexidade, né, se reuniam na minha experiência de vida, a luta com a produtividade se tornou algo mais do que simplesmente preciso ser produtivo, né? Essa era uma luta bastante existencial, daquele que tem mais coisas do que consegue fazer, que não está, que está gastando mais energia do que repondo, e à medida em que essas coisas aconteciam ao longo dos anos, né, no início isso é muito tranquilo, mas à medida em que essas coisas passam a fazer parte da sua rotina, o desgaste de energia cobra o seu preço, né? E eu comecei a experimentar na pele o impacto disso, né? Anos com sobrecarga de atividades, eu não tirava descanso, né? Eu não tinha um dia de descanso. O dia de descanso era para eu adiantar outros trabalhos ou tirar alguns trabalhos atrasados do papel, e, enfim. Após alguns anos nesse tipo de rotina, o meu corpo e o meu coração começaram a experimentar o peso disso tudo. Então, no meu corpo, eu comecei a ficar doente muito facilmente, imunidade muito baixa, então quase todo mês, enfim, muito frequentemente eu estava gripado, eu tinha alguma coisa. Eu casei nesse processo e a minha esposa, esses dias a gente completou aniversário de casamento, em janeiro, né? E ela encontrou um papelzinho, uma carta que ela tinha escrito para mim de uns 5 anos atrás, mais ou menos. E na carta ela dizia, né, como ela estava angustiada de me ver servindo na igreja, mas doente o tempo todo, cansado, de certa forma, né, experimentando uma realidade bem desafiadora. Não só doença, dificuldade de concentração, dificuldade com o sono, e o coração, além do corpo, também experimentou todo esse peso, né? Ansiedade, eu comecei a ter ataques de pânico e desânimo eventualmente, o medo de não dar conta das demandas,
tudo isso junto a perfeccionismo, a uma outra camada de complexidade para atrapalhar a produtividade. Então, junta tudo isso, você tem uma experiência que talvez alguns de vocês experimentem em maior ou menor grau. As nossas questões com a produtividade não são questões meramente teóricas, do tipo, eu gostaria de saber como adquirir um método de, enfim, produzir mais. Ok, a gente até lê livros e pesquisa essas coisas, mas é algo muito mais visceral, né? Muito mais do coração. São aquelas leituras que você deveria ter feito e você não conseguiu fazer, aquela prova para a qual você deveria ter estudado e está tudo bagunçado. É o sentimento de fraude, de fracasso, né? Você acha que não está dando conta do seu curso, você sente que está falhando nos deveres com a sua família e com a sua igreja. Já é o impacto do desgaste, do esgotamento em alguma medida. Você não consegue se concentrar para escrever a dissertação do seu mestrado ou a sua monografia. Você não tem mais energia e foco para leitura da palavra, para oração, enfim. E tudo isso começa a bater, né, na nossa caminhada com muita força, a ponto de muitos de nós irem sucumbindo, né, afundando aos poucos. E a questão fundamental para nós é como é que a gente vai lidar com isso. Então, a certa altura, já, né, entendendo o problema, ou pelo menos parte do problema, eu comecei a ler, a pesquisar o máximo que eu podia acerca de produtividade. Então, eu fui atrás de vários livros, enfim, blogs, sites, arquivos, vídeos, o que eu podia consultar para tentar entender melhor como é que eu podia crescer na minha produtividade, na gestão do tempo, na gestão das minhas tarefas, dos projetos. E eu tive muito benefício, né, de diversos livros, de materiais que eu li. Então, eu estudei um método do David Allen, né, chamado GTD, Getting Things Done. Em português, o livro ficou publicado como A Arte de Fazer Acontecer. É um método muito interessante. Eu estudei o método do Christian Barbosa, né, a Tríade do Tempo, muito interessante. Há um livrinho do Jerônimo Temel chamado Produtividade para Quem Quer Tempo, que também traz algumas dicas, algumas coisas muito legais. Eu, além desses métodos, passei a utilizar algumas técnicas, né, de produtividade. A Pomodoro me ajudou muito. Eu uso Bullet Journal. Então, talvez vocês conheçam algumas dessas coisas aí. Mas tinha um problema. É que eu continuava aprendendo técnicas, recursos, métodos, mas isso não resolvia completamente o meu dilema, né, e as minhas tensões. E eu passei a pensar um pouco mais sobre isso, né, eu tentar observar esse cenário, e é claro, agora é muito mais fácil, né, olhando para trás. Um dos aspectos que me complicavam nesse processo, que não, né, promoveram uma espécie de solução completa para as minhas dores, era que, em alguma medida, eu passei a acreditar numa promessa de redenção que existe nesses livros, em muitos cursos e outros materiais de produtividade. É uma promessa sutil, mas que está lá, dizendo, olha, se você utilizar esse método, então você finalmente vai ser feliz, você finalmente vai ter tempo para tudo, você vai ser alguém reconhecido, você vai ser alguém de valor, você vai se sentir bem consigo mesmo, e por aí vai. A linguagem é uma linguagem secular, mas a dinâmica é profundamente religiosa. Se você utilizar esse método, você vai vencer a realidade da queda, que hoje afeta a sua vida e traz sofrimento, e você vai experimentar a redenção, a paz, a plenitude, ou o shalom, né, como alguns teólogos descrevem.
Como eu disse, muitos desses livros trazem coisas boas, insights bons, mas eu percebi que eles não eram suficientes. E foi aí que eu comecei a tratar sobre essas coisas, à medida em que eu fui observando, né, a tratar mais intencionalmente desse tema e dos temas conectados a desenvolvimento pessoal, com foco no Evangelho. Então, especialmente para a produtividade, um dos pontos mais importantes que a gente precisa perceber aqui é que antes de pensarmos em métodos, técnicas e recursos, produtividade é uma questão do nosso coração. Existe algo anterior à mera confusão de organização, vamos dizer assim, do tempo, ou até mesmo da mente, que precisa ser trabalhado. E é exatamente essa a raiz das nossas tensões, tanto em termos de excesso de atividade, quanto em termos de falta de atividade. Então, a gente luta com a produtividade em dois extremos, né? Existe o perfil daqueles que são, eu costumo chamar de otimistas, na falta de um melhor termo. O otimista é aquele que bate no peito e diz, vamos lá, eu vou para cima, eu vou fazer e vou acontecer. Então, vamos embora, atrás que a gente corre e consegue, né? A gente rala, a gente faz o que for preciso e bota para resolver. E essas pessoas são muito ativas, né? Mas muitas vezes elas olham apenas para a força do próprio braço, e na força do próprio braço elas acabam experimentando frustração. Elas têm a tendência de assumir mais coisas do que conseguem realizar, elas têm a tendência de não tirar dia de descanso, não renovar suas energias. Por vezes, né, inclusive a nossa cultura estimula esse tipo de coisa, né, olhar para o descanso em si como se fosse uma perda de tempo. Essas pessoas, por vezes, caem no pecado, na tendência de serem perfeccionistas. Então, elas querem um nível de controle sobre a sua realidade, sobre suas atividades, que é além do que elas realmente conseguem entregar, e com isso elas têm uma falsa imagem de si mesmas, a imagem de que são melhores do que realmente são em alguma medida. Do outro lado, nós temos as pessoas que caminham para a falta de atividade, né? Então essas são as pessoas procrastinadoras. Há muitos caminhos para a procrastinação. Um deles é o caminho da preguiça. Então, algumas pessoas que são mais... tem os otimistas, os pessimistas, no outro extremo, tendem a dizer, cara, isso aí não vai dar certo, é melhor eu nem entrar, deixa para depois, é melhor não me esforçar tanto para não quebrar a cara. E vocês já podem ir fazendo o exercício aí de tentar identificar onde é que vocês estão, né, dentro desse diagrama. Alguns de vocês, muito provavelmente, estão nesse pique de, vamos lá, vamos fazer acontecer, eu vou fazer a melhor monografia, eu vou ser o melhor aluno, eu vou escrever artigos e vou publicar, e vou conseguir algumas conquistas bem interessantes, enquanto outros estão dizendo, olha, vamos aqui mais devagar, né, melhor não fazer, procurar bolsa de iniciação científica, melhor não meter nesses negócios, vamos aqui, vamos devagarzinho, a gente vai levando. O pessimista, às vezes pela preguiça, né, ele não dá o melhor de si, ele não se envolve ativamente com aquele que é o seu chamado diante de Deus, a sua responsabilidade. E por vezes, algumas dessas coisas ele não faz exatamente para tentar se proteger de quebrar a cara, de ter uma frustração ou algo assim, de se expor. Então, quando você junta os dois, né, o otimista e o pessimista, eles se encontram no mesmo lugar, que é a tentativa de controle. Os dois tentando controlar o seu sucesso, controlar o seu conforto, controlar a sua paz. E isso reflete um coração
que está deixando de confiar em Deus, de olhar para o Senhor, de descansar no Senhor, e que está tentando se fazer Deus para si mesmo. Então, o que isso tem a ver com a gente, né? Como é que isso, então, se envolve com esse tema que a gente está trabalhando? Se a produtividade é uma questão do coração, otimistas e pessimistas precisam ter um coração, eu costumo dizer, um coração alinhado, né? Precisam ter um coração alinhado pelo Senhor, para que possam ter as suas tensões resolvidas e assim possam se relacionar adequadamente com os chamados de Deus para a sua vida. Então, uma visão bíblica ou uma visão cristã de produtividade não é meramente a realização de tarefas, a realização de muitas coisas. Uma visão bíblica de produtividade é a resposta aos chamados de Deus para a nossa vida, uma resposta saudável, uma resposta adequada. Então, como é que esse alinhamento do coração é realizado? Bom, um dos aspectos é o de perceber ou desenvolver uma imagem adequada de nós mesmos. Então, volta lá para o Salmo 127 e você vai perceber que o Salmo 127 traz para a gente alguns pontos bem interessantes, né? Ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Como é que esse salmo fala para a gente em termos de produtividade? Uma das primeiras coisas que ele nos diz é que o nosso esforço é limitado. Então, não adianta você ralar, e ralar muito, se o Senhor não estiver presente. Então, uma das coisas que o Salmo providencia para a gente é uma percepção adequada de nós mesmos e das nossas limitações. Então, esse é um grande freio, vamos dizer assim, para o otimista que trabalha nessa base autocentrada. Então, quando você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo, e você não considera a centralidade e a presença do Senhor, o que vai acontecer, você pode até realizar muitas coisas, tá? Mas o que vai acontecer lá no fim é que, sem o Senhor, mesmo as suas maiores conquistas terão sido correr atrás do vento. Então não adianta nada ter muitas realizações ou ter uma visão muito elevada de si, porque todo o nosso esforço e todas as nossas conquistas são pó se elas não vierem com a chancela da graça de Deus. Então isso deve dosar a nossa, o nosso esforço, a nossa percepção acerca de nós mesmos. Eu sou muito tentado nesse ponto. Eu sou pastor, e os pastores, às vezes não confessam, né? Mas eles têm muito a tentação de acharem que são o Espírito Santo. Então, eu tenho que fazer isso aqui, senão a igreja não vai se acertar. Eu tenho que falar ou fazer tal coisa, senão tal irmãozinho não vai mudar, né, o seu modo de pensar, o seu modo de viver. E a Bíblia diz, olha, pastor, não vai adiantar você ficar com o celular 3 da manhã esperando a ligação, se esforçar demais, não separar o seu dia de descanso para ir lá tentar fazer visita e aconselhamento e pregação. É inútil você se esforçar demais se você não entender que, em última análise, é a graça do Senhor que conduz e que produz os frutos do seu esforço. Então, isso me ajuda, primeiro, a desenvolver um senso adequado de autoimagem e de humildade. Porque muitos dos nossos problemas com produtividade têm a ver com orgulho também. Mas não é somente isso que o Salmo nos diz.
É claro que a direção do Salmo é essa, né? A direção de que o esforço humano precisa reconhecer o seu lugar inferior em relação à graça de Deus. Mas nenhuma dessas atividades que são listadas aqui são inúteis em si. As casas precisam ser edificadas, e isso é edificado mediante trabalho. A cidade precisa ser vigiada, e o trabalho da sentinela está lá. Então, Deus não despreza o trabalho humano. Ele apenas quer que o trabalho humano esteja dentro do lugar certo, visto sob a perspectiva correta. Então, para o orgulhoso, ou para o otimista, o Salmo está dizendo, olha, baixa sua bola. Desenvolve uma visão adequada de si. Para o pessimista, para o preguiçoso, para o procrastinador, o Salmo vai nos lembrar que esses trabalhos são importantes e precisam ser realizados. Então, para o pessimista, ele vai dizer, trabalha, né? Se esforça, faz aquilo que precisa ser feito, mas faz tudo isso na dependência do Senhor. Então, uma autoimagem ajustada, um senso renovado da nossa vocação. O que Deus nos chamou para fazer? É guardar a cidade? É edificar a casa? É fazer a leitura dos trabalhos que você tem? É escrever a sua monografia, a sua dissertação? É servir na sua igreja? O que Deus te chamou para fazer? Um senso renovado de vocação, de chamado. E o descanso por entendermos que a nossa identidade está segura em Cristo. Então, olha só essa parte aqui do versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Esse finalzinho, para mim, é fantástico, porque nós tendemos a avaliar o nosso valor, em muitos sentidos, né? Na base das nossas realizações ou na base do nosso esforço. Então, nós precisamos provar para o mundo, nós precisamos provar para os nossos pais, nós precisamos provar para a nossa igreja, nós precisamos provar para os nossos amigos da faculdade, nós precisamos provar para nós mesmos que nós temos valor, que nós somos alguém. Nós precisamos justificar a nossa existência de alguma forma. E muitas vezes o trabalho, e aí no caso de muitos de vocês, o estudo, é o campo em que nós vamos utilizar para essa busca por uma justificação pelas obras. Então, se eu não parar, se eu me esforçar demais, se eu estiver sempre lendo, sempre estudando, sempre tentando fazer isso, sempre tentando fazer aquilo, se eu mostrar para todo mundo que eu consigo, então eu vou experimentar paz, né? Então eu vou ser alguém. Mas o que a gente está fazendo com esse tipo de percepção? Nós estamos colocando sobre algo que não é o Senhor a nossa fonte de significado, segurança, sentido e satisfação. Sempre que a gente coloca sobre alguma coisa que não o Deus verdadeiro, a nossa segurança, significado, sentido, satisfação, nós estamos caindo no que a Bíblia chama de idolatria. Nós estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus. Então, o trabalho, o seu curso, a sua carreira, enfim, tudo isso pode ser uma expressão de idolatria, e assim, o que era um chamado de Deus passou a se tornar um substituto de Deus na sua vida. O nosso valor passa a ser visto em termos da nossa utilidade. Mas olha o que o Salmo diz. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É muito interessante pensar sobre isso,
Porque se tem um momento em que eu e você somos inúteis, é o momento em que nós dormimos. Quando a gente dorme, a gente é um vegetal, né? Eu não estou gerando valor, eu não estou gerando riqueza, eu não estou gerando conhecimento, eu não estou estudando, eu não estou... Quando eu estou dormindo, eu não estou ajudando ninguém, eu não estou... Eu sou um vegetal. E a Bíblia diz, Deus está providenciando para mim, cuidando de mim, enquanto eu durmo. Ou seja, a minha identidade e o meu destino estão seguros em Deus. Eu não preciso viver ansioso, angustiado e correndo atrás de fazer muitas coisas, porque eu sei quem eu sou, eu tenho segurança em Cristo, e agora eu posso dizer não, e agora eu posso filtrar os projetos que eu vou realizar, agora eu posso ajustar o meu ritmo, não tenho que correr para ganhar o mundo até julho, eu posso dar um passo de cada vez e caminhar com calma. Eu não preciso ficar com medo se eu não passar no concurso agora. O meu mundo não vai acabar. O meu valor não está na minha utilidade. Em última análise, o meu valor está no fato de que eu fui amado pelo Senhor, de que eu sou filho amado dele. É nessa base que eu consigo, então, restabelecer algum equilíbrio interno no meu coração, para que agora externamente eu possa olhar para as minhas demandas e para os meus chamados da parte do Senhor e agir neles com sabedoria. Então esse é o próximo passo. Veja, a produtividade começa no coração. É o tratamento do nosso coração que nos faz ajustar tanto o ativismo quanto a procrastinação. Nessa base, eu começo a olhar adequadamente para quem eu sou, para quem Deus é, para os meus chamados. E agora eu posso buscar uma sabedoria prática para responder a esses chamados de Deus. Então agora entra em cena métodos, técnicas e recursos que vão me ajudar. Então na fase de vida de vocês, né, a fase da universidade, vocês precisarão desenvolver hábitos, rotinas, pesquisar técnicas de estudo que de fato possam ajudá-los a responder a esse chamado de Deus para vocês de uma forma sábia, para que isso não derrube, destrua ou atrapalhe a sua vida de um modo mais amplo. Para que aquilo que vocês façam seja ainda centrado no Senhor e não em si mesmos ou até mesmo na atividade em si. E aí sim, o resultado disso é uma vida abençoada, é lidar com fracassos, porque fracassos fazem parte da vida, mas amadurecimento e crescimento à semelhança do Senhor. Então, eu não sei exatamente quais são as lutas que vocês estão experimentando com relação à produtividade, mas eu quero encorajar vocês, primeiramente, a perceber como essas coisas estão funcionando no seu coração. Orgulho, vaidade, temor de homens, dificuldade de dizer não é temor de homens, perfeccionismo. Como é que isso pode ser reajustado à medida que você olha para textos como o Salmo 127 ou olha para o Evangelho? E a partir daí, como é que vocês podem crescer na disciplina e em métodos, técnicas e recursos que reorganizam a sua caminhada para que vocês possam, então, ter um melhor aproveitamento naquilo que vocês estão realizando. A nossa vida é muito corrida, é muito cheia de demandas, e dificilmente alguém poderá dizer, eu equilibro perfeitamente todos os pratos. É muito difícil. Por isso nós precisamos pedir sabedoria para Deus, porque a gente sempre precisa definir o que é prioridade, o que não é, qual é o momento de fazer isso e o momento de deixar de lado. E nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque só pode ser produtivo aquele que primeiramente tem um coração descansado em Cristo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu vou abrir para vocês fazerem suas perguntas e comentários e a gente poder, então, trocar alguma ideia aí.
Eu não sei se a Isabelle vai querer fazer a leitura ou se eu já entro direto. Não, pode ir respondendo. Então, a Helene perguntou aqui, né? Vou deixar já registrada a minha pergunta. Muitas vezes nós aceitamos algumas tarefas na igreja, mesmo quando precisamos realizar outras demandas, e isso nos cansa. Mas sentimos como se a tarefa com a igreja fosse mais importante. Aí eu queria saber, até que ponto podemos aceitar ou rejeitar demandas da igreja sem nos sentirmos mal? Legal. Então, nós temos diferentes chamados que se complementam, né? E esses chamados também estão conectados aos momentos de vida em que nós experimentamos. Então, a Isabelle falou dos meus cursos. Eu fiz um curso só para tratar dessas coisas, na chamada Descansado e Produtivo. E lá eu desenvolvo um pouco mais essa coisa de você entender a sua vocação, o seu momento, a sua identidade e a sua caminhada de discipulado. Mas, para dar uma resumida aqui nesse ponto, os nossos chamados e os nossos momentos precisam sempre ser harmonizados. Como assim? Então, para mim, um dos exemplos mais claros é de uma mãe que acabou de ter um bebê. Então, essa mulher poderia ser a mulher mais engajada na igreja, participando de diferentes equipes e tudo mais, mas ela acabou de ter um bebê. E a prioridade dela agora é cuidar desse bebê. Talvez ela ainda possa servir na igreja em alguma coisa, talvez num trabalho online, alguma coisa assim, mas nesses primeiros 3 meses, certamente muito da atenção, da energia, do foco dela vai ser para o seu bebê. E tá tudo bem. Se alguém da igreja pedir uma tarefa, ela pode dizer não, sem sentir nenhuma culpa, porque o momento dela é um momento especial nesse sentido, né? Ela tem uma tarefa que demanda extrema atenção, energia, e é aquilo ali que Deus quer que ela faça. Em outros momentos, ela poderá retornar ao serviço na igreja sem maiores problemas, né? Ela pode ir reajustando essa participação. Eu não sei qual é a rotina de vocês, mas para alguns cursos, os horários são muito bagunçados. Você tem uma aula pela manhã, e aí você tem uma janela, aí tem aula à tarde, aí você tem uma janela e tem aula à noite, o que torna muito difícil você ter um tempo considerável disponível para oferecer na igreja ou em alguns outros projetos. Então, se você está nesse tipo de fase, né, nesse tipo de rotina, então você também deve ter a tranquilidade de entender que o seu momento demanda esse tipo de coisa. Agora, é claro que isso não precisa se tornar um pretexto, uma desculpa para você, então, não vou fazer nada na igreja, e assim abrir mão de algumas das suas responsabilidades ou chamados para servir aos seus irmãos. Então, a gente precisa caminhar entre os extremos, né? O extremo que diz, só se preocupe com a sua formação e deixa a igreja de lado, não é importante. E o outro extremo que diz, se você não estiver servindo na igreja com o máximo de coisas que você pode fazer, ou algo assim, então você está negligenciando a obra do Senhor. Não, Deus pode ter separado o seu momento agora para isso, para formação, para dedicação. Imagine um médico que está na fase de residência, é muito difícil para ele se envolver no serviço da igreja. Às vezes é difícil até mesmo participar das programações da igreja. Então a gente precisa desse tipo de equilíbrio. O que eu diria? Estabeleça, dentro da sua realidade, os modos como você pode servir. E se você percebe, né, que há um acúmulo de tarefas, filtre para que você sirva em alguma área, assim não deixe de servir, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo limites para dizer, eu só consigo servir até aqui,
Se eu assumir mais coisas do que eu consigo, eu vou fazer mal feito, ou eu não vou conseguir fazer, e aí vai ser pior ainda. E assim você continua servindo, mas sem se sobrecarregar. Então, o lance de sentir mal tem muito mais a ver com uma cobrança interna, às vezes parte de uma cultura, né? De que se eu não estiver fazendo muitas coisas, eu estou em pecado ou negligência. Mas se você entende o seu momento e o seu chamado, você pode servir, e mesmo que você tenha que dizer não para algumas tarefas, você ainda fica em paz. Aliás, mesmo que algumas pessoas da igreja cobrem, você ainda pode experimentar paz, porque você está agindo de boa consciência, discernindo aquilo que Deus, né, tem chamado você para fazer. De nada. Mais alguém? Se quiserem falar, vocês podem abrir também o microfone, tá? Pode falar, Doug. Vocês conseguem me ouvir? Sim. A minha pergunta vai muito na direção do que a Eileen disse, mas também pensando num fator aí que você até se utilizou como exemplo também, no caso da mãe com o filho, né? Recentemente eu passo por muitas demandas familiares também, com a morte do meu pai, com o processo de justiça e tudo mais, e aí eu queria colocar esse fator, assim, como medida, assim, também de prioridades, de necessidades, pensando nesses 3 aspectos, né? Faculdade, família e igreja. Tá. Então, veja, sempre nós temos diferentes tarefas, vamos dizer assim, ou diferentes responsabilidades nessas diversas camadas. E a gente vai precisar de sabedoria e discernimento nesse processo, né, para tentar entender como é que as coisas caminham. Então, o que é interessante você perceber? Certamente, Deus é a prioridade última da sua vida, né? Isso significa que o alimento do seu coração, a adoração a Deus e a participação no culto público precisam ser prioridades fundamentais. E por que isso? Porque isso vai sustentar você, a sua vida, para as outras responsabilidades que você possui. Então, é o que eu falei aqui de alinhamento do seu coração, né? Se você não tiver com o coração alinhado diante de Deus, você não vai conseguir servir na família, você não vai conseguir na faculdade, você não vai conseguir servir adequadamente no trabalho ou em qualquer outro lugar. Com o coração agitado, bagunçado, você desaba, né? Puxa, nós estamos sem meu pai, e agora? Como é que eu vou aguentar essa barra, né? E aí vem ansiedade, e aí vem pânico, vem desgaste, vem um monte de coisa. Então, certamente Deus é o primeiro lugar. Depois que a gente observa isso, a gente precisa olhar para um segundo aspecto, né? E a Bíblia é muito clara em dizer, olha, se você não cuida da sua própria família, então você não está apto para servir a igreja, especialmente quando Paulo fala para a liderança, né? Então, há uma ordem, há um sentido no qual a família tem um nível de prioridade em relação à igreja. Nem sempre é o caso, tá? Porque Jesus também nos diz, olha, aquele que não abandonar o seu pai por amor a mim não é digno de mim. Então existe um sentido também no qual a família não é a coisa mais importante. Mas veja que são sentidos diferentes, né? Em um contexto, você tem alguém que está usando a família como pretexto para não cumprir as suas responsabilidades de seguir a Jesus. E no outro, Paulo está dizendo, olha, se alguém quer servir na igreja, primeiramente tem que servir com fidelidade dentro da sua casa.
Então, esse ponto apresenta para a gente esse fato. Você falou, puxa, meu pai faleceu. Eu não sei se você tem outros irmãos, se você é um homem, o único homem da família. O fato é que, como homem, você tem responsabilidades. E olhar para a sua casa é importante. Né? Então, tudo vai depender do nível da estrutura. Então, há outros irmãos, há outros homens, há tios envolvidos que estão ajudando na reestruturação. Tudo isso vai te ajudar a dizer, bom, então eu consigo dedicar mais ou menos energia no cuidado das questões da minha casa. Você mapeia o cenário, né, nisso tudo. Junto a isso, então, existe igreja e universidade. Né? A universidade dificilmente tomará os domingos ou algo assim, e a universidade tem muito mais a ver com um momento específico da sua vida do que com o destino final. Né? Então, você trata a universidade com algum tipo de relevância que ela tem, mas entendendo que é uma coisa mais momentânea. E a universidade fica subjugada especialmente à família. Né? Então, na fase de vida, que é uma fase de formação que você está, você vai precisar dedicar um tempo considerável para a universidade. Então, durante a semana, a atenção vai estar lá, né? As aulas, os trabalhos, as coisas precisam estar lá, e isso também vai filtrar, em alguma medida, a sua participação na igreja. Não significa, né, que você vai empurrar a igreja para o escanteio, mas significa que nesse momento da vida, especialmente se você tem um curso que demanda, né, muitas horas e uma agenda, vamos dizer assim, mais sobrecarregada, a sua participação na igreja precisa ser limitada, precisa ser ajustada. Então não dá para você estar culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Né? Então que bom, você está dizendo, é bem tranquilo, entre aspas. Física, Deus me livre, né? Eu sou de humanas. Né? Mas o fato é que você vai precisar dedicar algum tempo para isso, e então a igreja, né? A igreja é muito importante, não por aquilo que você vai fazer nela, embora o serviço na igreja também seja fundamental para o nosso tratamento. Mas é isso, nas dificuldades que a gente experimenta na vida, é no meio da comunidade, do meio do povo de Deus, que a gente é fortalecido, aconselhado, encorajado, tratado. Então, por vezes, a tentação vai ser, não, eu tenho muita coisa da família para fazer, e ainda tem a universidade, e aí você vai deixando a igreja em segundo plano. Mas muitas vezes é exatamente estando mais perto da igreja que você vai sendo fortalecido para poder servir melhor a sua família. Então, assim, no fim das contas, é um exercício de discernimento diário diante de Deus, mas eu diria que segue mais ou menos uma lógica que diz Deus em primeiro lugar. Isso envolve um pouco da igreja, porque você não pode negociar o domingo, o dia de descanso, o dia de adoração, a participação no culto público, em que você vai receber palavra e sacramentos. É assim que o seu coração é fortalecido. Seguido, né, do serviço na sua família, na sua casa, dependendo do nível aí de suporte que você tem, e então universidade e igreja. Entendi, muito obrigado. Nada. Mais alguém? Eu vou responder mais uma perguntinha, tá? Eu me comprometi a sair aqui. Veja, a vida é feita de sim e não, né? Isso tem tudo a ver com gestão de tempo e de compromisso. Então, para estar aqui com vocês 12:30, hoje eu disse não para o almoço com a família. Mas aí eu me comprometi a sair por volta de 13:30, mais ou menos. A gente está aqui no nosso horário. Né? Então, se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode fazer. Eu respondo sem problemas. E aí depois eu vou precisar sair.
E eu espero que esse meu comentário não intimide vocês, né? Mas é só para lembrá-los que é isso, produtividade e gestão de tempo e de compromissos, é assim mesmo, a gente vai dizendo sim para algumas coisas e tem que dizer não para outras, e tudo tem a ver com o momento que você estabelece, com foco. Muito bem, Carla, pode falar. Não é nenhuma pergunta, é só um comentário mesmo, que nessa questão de organização de tempo, né? Uma coisa que eu percebi era que eu, na minha agenda, eu realmente considerava as coisas muito corridas, sabe? De tipo, eu trabalho até 7 horas, então a partir de 7 eu já posso fazer determinada coisa. E também não é assim que funciona, né? E aí, no meio da minha organização, eu tento deixar janelas ali de tempo para dar aquela respirada, ou sei lá, para dar tempo de dirigir, me arrumar, coisas do tipo. Que acaba que no nosso planejamento a gente esquece essas coisas simples, né? De comer, tomar banho, dirigir, pegar transporte, sei lá. E que isso tem que entrar também quando a gente vai pensar no que a gente faz. Perfeito, Carla. Tem duas coisas aí. Uma delas, essa que você mencionou, de mera percepção dos processos que envolvem as tarefas, né? Então, tem uma reunião 7h30, mas nunca é só reunião 7h30, tem o tempo de arrumação, tem o tempo de locomoção, então isso tudo precisa estar envolvido no planejamento, senão a coisa não funciona bem, né? Mas não é só isso. Um outro aspecto conectado tem a ver, aí volta lá para a questão do coração, né? Às vezes, uma imagem errada acerca de nós também compromete isso. E eu falo por experiência pessoal, né? Mas muitas dessas coisas que eu vou falando são meus pecados que eu vou confessando para vocês. Às vezes eu marcava uma atividade, uma tarefa, um compromisso, logo que outro encerrasse, por uma visão exagerada das minhas capacidades. Não, eu acho que eu consigo fazer isso aqui rapidinho. Então, uma percepção errada de mim, esse orgulho, né, me fazia fazer um planejamento que era irreal e que na prática, né, não conseguia ser cumprido. Então, essas janelas são também expressões de humildade, quando você diz, provavelmente eu preciso de mais tempo para isso, né, um reconhecimento das suas próprias limitações, enfim, é algo do tratamento do coração aí também no processo. E a Irene está dizendo, outra coisa muito importante é ter esse tempo de descanso que nos permite cultivar a solitude e ter comunhão com os nossos irmãos, nossos familiares. Isso aí. Biblicamente, né, o dia do Senhor é um dia separado para descanso e adoração. E a gente usa o domingo para responder e-mail, para adiantar trabalho, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, esse é um problema. E junto a isso, né, ao dia do Senhor, a gente pode, sim, estabelecer tempos sabáticos, intervalos no meio da semana, no dia, pequenos espaços no dia, para você levantar, olhar para a natureza, respirar um pouco, orar. Isso tudo faz muito bem. Bom, gente, eu quero agradecer, eu vou devolver a palavra para a Isabelle. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, muito obrigada, Allen. E, Isabelle, você está mutada. Ai, desculpa. Obrigada, reverendo. Pode ir. Eu queria fazer uma oração final, ou pedir para a Esther fazer também uma oração final agora, antes do senhor sair, mas se quiser já se retirar agora, não tem problema. Não, Fica ao seu critério. Tá bom. Eu faço uma oração? Isso, pode ser. Senhor, meu Deus, muito obrigada, papai, pela vida do Allen, pela vida de todos os meus irmãos aqui presentes, Senhor. Eu lhe peço, Jesus, que o Senhor nos ajude a cumprir o que aprendemos hoje, Senhor. Nós possamos achar um equilíbrio saudável para te glorificar em todas as coisas que fazemos, Senhor. Seja diretamente na tua casa, na igreja, ou no nosso lar, Senhor, ou no nosso trabalho, meu Pai. Que nós possamos achar esse
equilíbrio no Senhor, Jesus. Eu te agradeço por esse dia, meu Pai, e lhe peço a tua bênção na vida de cada um. Todos nós possamos ter um final de semana abençoado, Jesus. Amém. O senhor não me ouviu? Eu acho que ele não me ouviu. Poxa, que pena. Eu espero que alguém tenha me ouvido. Eu ouvi. Deus me ouviu. Então, Amém. Falem para ele que eu sinto muito por ele não ter Perdão, ouvido. Esther, não consegui ouvir nada. Rapaz! Mas tudo bem. Olha, Amém. você saiu abençoado.